Bom, qual é a consequência disso? Tem inúmeras consequências. Eu acho que tem... no capítulo, a gente enfatiza pelo menos 3 consequências. Uma é pobreza. Pobreza individual, mas subdesenvolvimento do país. Quer dizer, tem uma evidência muito forte, essa evidência mais recente, tem uns 10 anos para cá, que a educação melhora a produtividade do trabalhador. Até uns 10 anos atrás tinha muito debate sobre isso, surpreendentemente ou não, os economistas não estavam totalmente certos que a educação melhorava a produtividade do trabalhador, mas hoje a evidência é cavalar a esse respeito. E, portanto, ao aumentar a produtividade de cada trabalhador, aumenta o PIB da economia. E mais, a gente sabe que, do ponto de vista da eficiência do trabalhador, o impacto da educação sobre a renda de uma economia é relativamente bem medida pelo impacto da educação sobre o salário das pessoas. Então, a partir desse resultado, ou seja, medir o impacto da educação sobre a renda, mediada pelo impacto que a educação tem no salário, é possível fazer uns contrafactuais. Mais, por favor? Que é mais ou menos nessa tabela. Essa tabela tem, a partir desse princípio, que o impacto da educação sobre o PIB de uma economia é possível de ser observado a partir do impacto que ela tem sobre o salário, dá para fazer a seguinte conta, assim, quanto do diferencial de renda entre o Brasil e diversos países deve-se ao nosso atraso educacional. Então, por exemplo, se eu pegar a Coreia do Sul, 76% da diferença de renda per capita entre o Brasil e a Coreia do Sul, aproximadamente, se explica pelo atraso educacional. Muito grande. Por que tão grande? Porque a Coreia do Sul não é uma economia muito produtiva. O Brasil é uma economia mais produtiva. O Brasil é uma economia relativamente eficiente. A gente é muito menos eficiente do que os Estados Unidos, mas nós somos relativamente eficientes se comparar a gente com os países orientais, por exemplo. Ou seja, o grosso da diferença de PIB per capita entre o Brasil e os países orientais são fatores de produção, capital e capital humano, principalmente capital humano. Então, com o Japão, 66% da diferença de renda entre Brasil e Japão, PIB per capita, a gente explica por educação. Os Estados Unidos é um pouco menos, 35%, porque os Estados Unidos têm uma eficiência produtiva muito maior do que a nossa. Então, uma parte grande da diferença de renda entre Brasil e Estados Unidos deve ser a diferença de eficiência das economias. Então, acho que a primeira consequência desse atraso educacional, dessa opção lá dos anos 30, 40, 50, e que ela não foi revertida até os anos 90, é gerar um país subdesenvolvido. A segunda é o impacto sobre a demografia. Mais uma, por favor. Quer dizer, a gente sabe que a educação ela gera um impacto sobre a escolha demográfica. Ou seja, aqui são trabalhos dos demógrafos, isso é para 91, para 2000 o resultado é bem parecido. O que a gente tem? Anos de instrução da mãe e número de filhos, a taxa de fecundidade total que a mãe vai ter ao longo da vida reprodutiva dela. E a gente vê que tem uma relação muito forte entre educação e crescimento populacional. Então, ao nós não darmos educação para as pessoas que estavam nascendo, a gente produziu uma bola de neve, porque essas pessoas não tinham educação e elas tinham uma escolha demográfica de transmitir a sua pobreza para muitos filhos. E esse processo ele foi se acumulando e estourou nos anos 80, 90 com favelização, crime, etc. Isso fica muito claro, pode passar, com os resultados que um aluno meu tem numa dissertação, na tese de doutorado, que ele acabou de defender, de criminalidade. Se a gente pegar crimes violentos em São Paulo, a gente usou uma base de dados muito cuidadosa que a Secretaria de Educação tem, e crimes violentos hoje em São Paulo estão muito associados a características demográficas de 20 anos atrás. Crescimento populacional de 20 anos atrás, número de famílias sem o pai ou sem a mãe ou sem ambos, e natalidade em mães adolescentes. Se eu pego essas 3 variáveis 10 ou 20 anos atrás, eu consigo entender bastante bem crimes violentos hoje. Enquanto essas 3 variáveis não explicam muito bem roubo e furto, crimes não violentos. Porque roubo e furto são crimes mais racionais. Um bandido empresário, ele vai entrar num business de roubar, faz um cálculo e tal. Enquanto crimes violentos são frutos de uma certa deterioração social, tem uma natureza muito diferente. Né? Tanto é que, então, eu acho que a gente pode selecionar essas 3 características da nossa sociedade que foram produzidas por essa opção.
Fernando, como que eu estou de tempo? 15 agora. 15 agora? Tá, ó, estamos indo bem. Bom, vamos pular isso? Pular. Pode pular. Vai indo, por favor. Mais, isso eu já falei. Podemos ir adiante, por favor. Adiante. Deixa eu ver onde eu quero. Adiante. E depois eu posso detalhar os resultados, se for de interesse. Adiante. Então, havia alternativa. Adiante. Mais uma. Eu resolvi fazer um exercício contrafactual. Quer dizer, como que a gente seria se nós tivéssemos investido entre 6% e 12% do PIB em educação desde 50? Para a gente ver que o problema não era simples. Quer dizer, é fácil olhar para trás, mas de fato tinha um problema grave. Entendeu? Então, esse exercício contrafactual, eu fiz a seguinte coisa. A partir dos anos 50, todo mundo que nasceu no Brasil, eu pus na escola e só tirei da escola quando terminou o médio. E aí eu mantive o gasto por aluno o equivalente ao da época. Então, eu não ajustei o custo do médio. Tá? Vamos supor que eu vou expandir o médio que tem, vou expandir o fundamental que tem, e eu uso cada ano o gasto que tem nas contas nacionais lá do IBGE. Então, o que tem? Os anos médios de escolaridade hoje seriam o dobro, então a gente teria uma população com o dobro de escolaridade, e a renda per capita seria 40% maior. Evidentemente, a gente sabe que a população seria muito menor, e a falha desse exercício que eu fiz, desse contrafactual, é que eu não mudei a pirâmide populacional. Quer dizer, tem outro aluno agora que a gente está tentando fazer isso, fazendo esse exercício contrafactual e mudando a pirâmide populacional, mudando a taxa de fecundidade, fruto da universalização do fundamental e do médio a partir dos anos 50. Mas, ao próximo, por favor. O que sai é que educação é caro. Quer dizer, aqui começa em 50 até 2004, na ordenada a gente tem gastos em educação como fração do PIB. Então, em rosa, o que a gente obteve, o que a gente gastou, né? Começou com 1,5 e vai subindo. Em azul, o que sairia, o que nós teríamos que ter gasto para que nós perseguíssemos essa política de colocar a partir dos 50, de 1950, todo mundo na escola e até o médio. Se eu fosse até o fundamental, seria bem mais barato, porque nos anos 50 aquele médio era super caro, né? Que é o médio das nossas avós, que ensinava grego e latim. Então, eu conseguiria baratear bastante isso se nos 50 eu só universalizasse o fundamental e começasse a universalizar o médio nos 60. Mas o ponto é que a educação é caro. Pode pular isso. Mas é caro, mas ela tem retorno. Quer dizer, aqui tem os exercícios que o Langoni fez, que anos 60, 69, 81. Aí a partir de 81, a gente, lá no IBRA, a gente atualizou. Que é a taxa interna de retorno. Quer dizer, vamos supor que a educação, eu olhasse para a educação como se fosse uma aplicação financeira. Ou seja, eu invisto no aluno e aí, depois que ele se forma, ele vai ter um ganho de salário. Eu pergunto assim, qual é a taxa de juros que faz com que aquele ganho de salário que ele tem lá na frente pague o investimento que foi feito? Como se eu fizesse um investimento, que é investir em educação numa pessoa, e depois eu tenho um benefício, que é o ganho de produtividade que a pessoa vai ter. Bom, nos anos 60, o primário, 0 a 4, tinha uma taxa interna de retorno de quase 50% ao ano, real. O ginásio 23, médio 15, universidade 5. Por que tão baixo aqui? Porque a universidade era muito caro, né? A gente viu o custo por aluno de universidade. E esses retornos, eles caíram ao longo do tempo, mas o ponto que é importante a gente reter é que, mesmo sendo muito caro, a taxa de retorno é muito alta. E aí eu quero voltar um pouco a discutir essa questão da estatização e do investimento em capital social vis-à-vis o investimento em capital físico, estudando um pouquinho o caso da Light. Tá? Isso eu não pus no meu capítulo, porque eu ainda acho que esse é um assunto que eu tenho que estudar muito mais para conseguir colocar numa divulgação, uma publicação de ensino, de divulgação ampla, né? Mas eu estava lendo o Celso Furtado, aquele livro A Fantasia Organizada, que é a autobiografia intelectual do Celso Furtado, e lá pelas tantas ele diz o seguinte, ó, a época é 1948.